Oi, Oi, Dani, tudo bem, querida? tudo e você? Tudo jóia, tudo jóia. Eu falei, hoje super pontual, porque normalmente eu entro, demora um tempinho para convidado entrar, depois as pessoas entrarem, você já estava a postos aí. Ai, que legal. Eu tô fungando aqui loucamente, então vocês vão É, conviver com os meus eu vou até assuados, explicar né? aqui, né? Nós combinamos, é uma live jurídica convídica, né? A Dan- a Dani está se recuperando do Covid, né? E eu também, né? Ela está um pouquinho mais adiantada que eu ainda no tratamento, mas talvez com resquícios aí de rinite, né? Mas Eu tô ambos super estamos bem Covid. já. Eu tô Oi? super bem. Eu tô super bem já. Só hoje que eu acordei assim, mas tá tudo certo. É, eu também, graças a Deus, foi rápido o susto aí e estamos superando e sobrevivendo, graças a Deus. Mas vamos iniciar aqui um pouquinho, as pessoas vão entrando, depois isso aqui fica gravado também no Ah, essa é a IGTV, ideia. e Tem a muita ideia é coisa deixar legal material. acontecendo. Oi? Ah, porque tem muita coisa legal acontecendo, então é legal deixar gravado. Eu fico. Sim, sim, sim. E aí as pessoas vão entrando com calma, vão assistindo e ficam os contatos para tirar dúvida e tal. Como a gente está aqui Uhum. no meu Instagram, eu vou fazer uma rápida apresentação, né? Porque eventualmente alguém pode não te conhecer, mas coisas simples, sem muitas burocracias, Dani. A Daniela Galvão é uma grandíssima amiga minha de muitos anos. Tive a felicidade de fazer uma pós-graduação em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, junto com ela. Foi quando a conheci há muitos e muitos anos. E de lá para cá, nossa amizade se arvorou e a gente tem muita alegria no contato aí. Para mim é um motivo de muito orgulho ser amigo da Dani, Também. porque além de ser uma brilhante advogada, tá? Ela é mestre, doutora em processo penal pela Universidade de São Paulo, pessoa advogada criminal das mais capacitadas. E nesse tema específico, eu fiz questão de convidá-la porque ela tem uma experiência na advocacia eleitoral ímpar, né? Ela trabalhou nas eleições das principais eleições presidenciais e talvez nas mais tumultuadas eleições presidenciais dos últimos tempos, né? Você teve trabalhos assim no TSE, ali de sustentação oral, de briga, de pega. Meu, teve eleição que eu acompanhava o seu dia a dia e não conseguia imaginar assim, a insanidade que era É voo ou insano, Tribunal é Superior insano. Eleitoral, né? Ou você estava dentro de avião, ou você estava dentro de tribunal. Do E comitê. eu acho que você acumulou milhas para viajar o resto da vida pelo mundo todo, né, Dani? Quase isso. Mas, enfim, que alegria estar conversando com você aqui e ter você para discutir um tema tão importante, num momento tão importante que se avizinham as eleições, né? Ah, eu que fico feliz pelo convite. Nossa, é uma honra. Uma honra, eu fico muito, muito feliz. Primeiro pelas palavras, né? Porque realmente a gente se conheceu há mais de década, talvez Mas, 2006, alguma coisa assim. Então, e a amizade cresceu nesse tempo e a admiração minha por você também. Então, não tem nem o que dizer, tô super feliz. que bom, Tô que super bom. feliz, ainda mais nesse momento assim meio tumultuado que a gente tá discutindo Covid, pegou, né, e tá se recuperando e tudo mais, mas é legal esses debates assim técnicos. Pois é, eu acho que o momento também acabou proporcionando um momento de troca de experiências que ninguém Uhum, imaginava. Porque nunca se verdade. produziu tantas lives, se divulgou tanto conhecimento de forma aberta, gratuita, né? E dando acesso a todo mundo, né? As pessoas que têm interesse pelos mais variados temas. Hoje você encontra Uhum. gente discutindo desde como consertar chuveiro até como consertar a estrutura eleitoral brasileira, né? Então, É um boom democratizou, de produção intelectual, assim. sim. Tem E muita aí você coisa dá uma legal. peneiradinha, tem muita coisa super boa para ser aproveitada, Uhum. né? Ah, Nem tudo, nem tudo. Isso é bem verdade. Mas desde o entretenimento até informações muito sérias, tem sido muito útil essa ferramenta das lives, né? E hoje, aqui então, nós vamos falar de eleições municipais, né? Eu sei que a sua muita experiência eleição. grande são nas presidenciais, né, Dani?
Mas, a trabalhei em partir disso, duas. o que a gente pode esperar desse momento nessas eleições aqui? O que tem de novo, assim? O que você orientaria, assim, pensaria como coisas importantes e talvez inovadoras nessa eleição? Assim, primeiro a gente vai ter uma terceira possibilidade, né? Um terceiro momento de campanhas curtas, né? 45 dias. Então é uma campanha totalmente diferente daquelas campanhas anteriores que nós tínhamos lá 3 meses de propaganda, que é do comecinho de agosto até o começo de outubro. Então isso é bastante significativo. Para este ano, ainda mais, porque eu estava bastante preocupada com a realização das eleições esse ano. E ainda estou, né? Apesar de ter sido aprovada uma emenda constitucional, estabelecidos outros prazos, isso não garante que as eleições vão acontecer de uma forma tranquila, como as pessoas estão proclamando que isso vai acontecer. O fato de ter aprovado uma emenda constitucional. Óbvio que ter uma emenda constitucional adiando as eleições, estabelecendo os prazos já conforme a gente precisava que fossem estabelecidos, afasta a insegurança jurídica de vai acontecer ou não vai acontecer. No entanto, outras inúmeras questões estão sendo discutidas, né? As convenções partidárias que estão sendo feitas agora, autorizadas, inclusive, por meio de resolução do TSE, que é uma inovação completa, que vão ser feitas no âmbito virtual, o que era impensável até as últimas eleições. Então tem essa questão. Ainda vai se discutir o uso ou não da biometria, então o TSE está tendente a não utilizar a biometria porque a utilização do álcool em gel para higienização pode afetar o reconhecimento biométrico e tal, mas tem outras questões, assim, não vai ter biometria, mas vai ter assinatura de caderno de comparecimento. Vamos estender os horários das eleições, das votações, ou não vamos estender? Né? Tem outras questões práticas que ainda não foram, não bateu o martelo, né? E que são questões que, lógico, né, eram impensadas quando o TSE, por exemplo, se reuniu para fins de aprovação das resoluções, discussão e aprovação das resoluções no ano passado com relação às eleições. Então a gente tem, e o eleitoral é muito peculiar nesse sentido, porque a gente tem várias legislações que disciplinam as eleições, e, além disso, as próprias resoluções do TSE, que a cada eleição são aprimoradas para estabelecer a melhor disciplina para todo mundo, né? Então, tem algumas inovações, assim, nesse sentido, de datas, questão da prestação de contas. Antes, como é que funcionava? Você apresentava seu registro de candidatura, o registro era deferido ou indeferido, e isso ia no curso do processo propriamente dito de campanha. Vencidas as eleições, as partes, né, os candidatos apresentavam as suas contas eleitorais, essas contas eram aprovadas, eram analisadas e aprovadas, primeiro as dos candidatos eleitos. Com essas contas aprovadas, fazia-se a diplomação no final de dezembro, 19, 20 de dezembro, e aí que possibilitaria um início de mandato, né, a posse no dia 1º de janeiro. É impossível fazer isso esse ano, Paulo, porque por conta dos prazos, a gente vai ter eleição primeiro turno no dia 15 de novembro. Então, se nós pensarmos num prazo de eleição, proclamação de resultado, apresentação de prestação de contas, a gente não consegue julgar essas prestações de contas esse ano. Então, ficou... eu não decorei exatamente as datas, por isso eu vou colar aqui do meu calendário, porque é muita coisa, não dá para decorar tudo, e eu sou ruim na decoreba. Mas assim, a gente pode entregar contas até dia 15 de dezembro, e o requisito para a diplomação é a entrega das contas e não a aprovação das contas. E a aprovação das contas foi jogada, né, foi transferida para fevereiro do ano que vem, e com isso, obviamente, todos os prazos para as impugnações posteriores, ou seja, das representações da legislação relativas à prestação de contas. Então, é uma inovação e é decorrente da pandemia. Eu não sei até se não vai, a gente não pode aproveitar isso para os próximos anos, tem uma dúvida, assim, sabe? Mas tem algumas inovações nesse sentido. E fora que, a partir do momento que nós não podemos fazer campanha normal,
ou seja, aquela campanha do tato do candidato, que é a campanha para vereador e a campanha para prefeito é muito isso, né? A campanha para presidência ela é um pouco diferente, porque você consegue em alguns estados, talvez nas grandes capitais, em algumas cidades escolhidas por alguns critérios pelo candidato, mas a campanha para vereador, a campanha para prefeito é uma campanha fisicamente Bairro, né? e De bairro territorialmente ali. menor. E isso reflete no contato do candidato com o seu possível eleitor. Este ano, nós não sabemos como isso vai acontecer, porque como é que vai ser? O candidato ao vereador vai bater na minha porta? As pessoas vão se reunir em reuniões públicas. Então, tem toda essa questão da propaganda na internet, que também não está totalmente disciplinada. Assim, o TSE disciplinou, mas não disciplinou de uma maneira total, né? Então, algumas coisas podem, o que pode, o que não pode. As pessoas não sabem muito o que elas podem fazer. Então, tem bastante coisa nova. Assim, é um cenário bem diferente. É uma eleição diferente. Eu não tenho dúvida assim, que todo mundo está precisando se adaptar com relação ao mundo, né? Uhum. E com a eleição não poderia ser diferente, evidentemente, principalmente porque tanto na parte da campanha quanto na eleição propriamente envolve movimento de pessoas, envolve aglomeração, envolve reunião de pessoas, né? Nas eleições, tudo isso começa desde a formação das chapas, né? Para eleições e tal. Enfim, o trabalho é trabalho de reunião. Eu vejo o pessoal que trabalha com isso, são muitas reuniões. E agora, assim como em todas as outras áreas, todas as reuniões estão sendo feitas de forma virtual. Ninguém consegue sentar numa mesa e reunir e definir coisas. Então, muitas coisas numa adaptação forçada, como tem ocorrido com tantas outras coisas, inclusive com a nossa vida no tribunal. Está tudo diferente, né? E, de um jeito ou de outro, sai. Agora, pensando nessas novidades, Dani, especialmente na utilização de ferramentas de tecnologia, etc., nós também desenvolvemos grandes problemas decorrentes da tecnologia. E talvez o principal problema, que já foram extremamente utilizados nas eleições passadas, né, é a questão das fake news, é a questão de divulgação de material com intuito claro de detonar determinado candidato e tal. Na esfera federal, que foi o teu foco de trabalho na eleição passada, eu imagino que tenha sido, sei lá, de X monta. Mas na esfera municipal, eu acho que a briga é muito mais severa e muito mais desleal e talvez muito mais acirrada, né? Porque desde sempre, eu sou de uma cidade pequena, de interior, e desde sempre houve distribuição de panfletos, assim, com apócrifos, né? Detonando determinado candidato, coisas assim de véspera de eleição, para não dar tempo de haver uma retratação, um esclarecimento e tal. E hoje, com o poder da internet, isso aí causa um mal muito maior e avança entra na casa de todo mundo, entra no bolso de todo mundo, né? No celular, né? Só que tivemos alteração na legislação do ano passado, criando figura penal nova no âmbito eleitoral, né? E, enfim, qual a preocupação dos candidatos, Dani? Como agir nessas hipóteses, que eu acho que é onde o bicho vai pegar de verdade na questão criminal eleitoral, eu acho. Né? Aí, se você tiver outros apontamentos também, outros pontos sensíveis que quiser explorar, por favor, fique à vontade. Na verdade, assim, eu acho que além do que já foi discutido nas eleições anteriores do uso da internet, esse ano a gente vai usar ainda mais a internet, justamente porque não vai ter o contato físico, pelo menos é o que me parece até agora, né? Vamos tirar o cenário de hoje, né? O contato físico entre candidato e o eleitor. A questão é assim, é proibido usar a internet para propaganda? Não, não é proibido. Inclusive, tem uma disciplina específica nas resoluções sobre propaganda e sobre o uso da internet. No entanto, há um desvirtuamento para a utilização da internet. Então, vamos lá. O que pode, né? E o que não pode? A propaganda difamatória, ou seja, que não é nem que eu não posso dizer nem que é propaganda, o conteúdo difamatório, ele sempre foi coibido. Ou seja, difamar alguém com a finalidade eleitoral ou caluniar alguém com a finalidade eleitoral já é crime há muito tempo.
Ou seja, desde que o Código 1965, em que há uma previsão com relação aos crimes contra a honra. Tem uma diferença do Código Penal, porque aqui precisa de um dolo específico, porque é com intuito né, o tipo é específico, tanto o dolo quanto o tipo objetivo específico, que são em relação à finalidade eleitoral. Agora, você dar ensejo à instauração de um processo, seja administrativo, representação ou mesmo criminal, para apurar uma conduta que sabe que o outro é inocente, agora se tornou um crime eleitoral, que é o crime de denunciação caluniosa. O que eu quero dizer é o seguinte: a velocidade da internet é uma, a velocidade do mundo real é outra. Então não adianta, e isso aí eu faço, me estendo, além do agradecimento a você, mas agradecimento a algumas pessoas com quem eu tenho debatido bastante sobre eleições. São 4, especialmente 4 pessoas assim do meu convívio: Ana Carolina Cleve, o Michel Bertoni, a Ezequiele Barros e o Leandro Rosa, com quem a gente sempre está debatendo algum tema assim, sobre eleições. E eu e a Carol, nós estávamos conversando ontem e hoje mesmo sobre isso. Assim, não adianta colocar o ônus ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário resolva o problema das fake news. O problema das fake news não é só do Poder Judiciário. O problema das fake news é um problema de campanha e de sociedade, antes de ser um problema do Judiciário. Porque a gente, e foi nesse ponto, eu e a Carol, nós trabalhamos juntas na campanha de 2014, e eu falei: Carol, mesmo que nós tenhamos uma equipe brilhante, e a gente tinha uma equipe incrível, a gente tá sempre correndo atrás. Porque o tempo que eu, como advogado, ou qualquer outro advogado, vai levar para fazer uma representação, imprimir, ou protocolar no PJE, chegar no tribunal, processar isso no tribunal, eu já estou na 14ª fake news sobre o mesmo tema. Então, não dá para... Não quero descredibilizar a utilização do Poder Judiciário, não é isso. Eu acho que o Poder Judiciário deve ser utilizado para coibir e para punir questões graves. No entanto, eu não posso colocar o custo disso nas costas do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário não vai conseguir prevenir esses fatos. O que o Poder Judiciário consegue, e justamente o Tribunal Superior Eleitoral consegue, é disciplina por meio de resoluções e estabelecer critérios. Então, eu posso utilizar a internet para fins de campanha eleitoral? Posso, inclusive na pré-campanha. O que não é proibido está permitido, assim, vamos dizer, em regra geral. Então, se é permitido a utilização da internet e não é considerado como ilícito, enaltecer as minhas qualidades pessoais e dizer: a Daniele é uma pré-candidata, até porque a campanha ela não pode cair como um meteoro. A partir de hoje as pessoas são candidatas. A sociedade tem o direito de saber, os eleitores têm o Quem direito tem de saber. intenção, né? Lógico, porque a campanha é muito curta, né? Então, nós não podemos fingir que o debate eleitoral, o debate sobre a democracia não está nas ruas. O debate está nas ruas. Ele tem uma disciplina específica com relação a um tempo de campanha eleitoral, que é a partir do registro e dos prazos que são previstos na legislação, mas esse debate já existe anteriormente. Então, assim, há possibilidade de utilização para esses fins na pré-campanha? Beleza, agora vamos tratar de campanha. A partir do momento em que há registro de candidatura e autorização de início de propaganda na internet, ou propaganda como um modo geral, que é pedir voto, né? Porque esse é o intuito da propaganda eleitoral. Não é só dizer: a Daniela é maravilhosa, pode ser uma boa gestora. É pedir voto, votem em mim. A partir deste momento, cabe às próprias candidaturas, sob pena, inclusive, de eventual punição por abuso de poder econômico ou abuso dos meios de comunicação e comunicação social, de redes sociais, inclui-se nisso, é a boa utilização destes meios. Então, assim, o que é possível? É possível o impulsionamento, inclusive, de posts, né? Em algumas situações, desde que isso seja feito pela coligação, pelo partido, pelo candidato, e não por um terceiro, por exemplo, uma empresa, uma pessoa jurídica que pague e patrocine um post, porque isso, inclusive, pode acarretar problemas na prestação de contas, porque todo o dinheiro envolvido, e o impulsionamento é um envolvimento de um dinheiro, todo o dinheiro envolvido numa prestação de contas tem que ir para uma prestação de... Todo o dinheiro envolvido numa campanha tem que ir para uma prestação de contas. Se eu tenho a proibição de doação por pessoa jurídica, é a doação direta ou a doação indireta.
Então, esse impulsionamento feito por um terceiro, além de proibido pela própria resolução, ou seja, pela legislação, ele tem vedação com relação à origem. Agora, Daniela, mas você está trabalhando num mundo ideal em que as pessoas não vão se xingar, não vão se matar na internet. As pessoas vão se matar na internet. Né? Não tenho a menor dúvida. Agora, divulgar fato sabidamente inverídico com fins de propaganda eleitoral, ou na propaganda eleitoral, já é crime há muito tempo. Isso deixou de acontecer? Não deixou de acontecer. No entanto, e por isso o TSE tem feito reiteradas campanhas de não divulgue fato que você não sabe ser verdadeiro, e tem a possibilidade, sim, de punição. Isso é real. E toda essa parte de regulamentação da campanha na internet, de registro do que foi impulsionado, a forma como foi pago, tudo isso já dificulta um pouco também que isso seja feito pelo, vamos dizer, o lado A da campanha. Nada impede que tenha vamos dizer, até perdi a palavra, um lugar específico ou uma quantidade de pessoas específicas que seja contratada ou tenha o intuito, ou seja, mesmo que gratuitamente, de difamar um outro candidato. E aí pode ser que, comprovados e feitas as apurações devidas no tempo da justiça, que não é o tempo das eleições e que não é o tempo da sociedade, isso venha a ser punido. Vou perguntar uma coisa, Dani, pela minha inexperiência no assunto, tá? Curiosidade pura mesmo. Nas grandes campanhas, como as federais, a presidencial que você participou, existe uma espécie de compliance dos partidos, ou alguém que fique orientando o que deve, o que não deve, em termos federais? Você conhece isso? Como assim? Porque dizer aos partidos o que os partidos podem fazer? Não, uma autofiscalização deles mesmo, né? Uma equipe que trabalhe com isso. Olha, eu imagino que nas campanhas presidenciais, em especial, toda a equipe de marketing, todo o pessoal seja todo preparado e cheio de um aparato muito sério para desenvolver tudo que for desenvolvido em termos eleitorais, né? Então, eu imagino que, não sei se seria um compliance eleitoral ou se estou usando um nome de uma forma genérica para isso, mas um cuidado talvez maior. Mas nas campanhas municipais, que é onde a gente está tentando trocar alguma ideia aqui, eu acho que isso também poderia haver, né? Não sei se os partidos têm condições para estruturar dessa forma, mas ainda assim tem muitas atividades do próprio candidato. É diferente daquela. Tem muitos candidatos, evidente, com uma equipe de marketing por trás, trabalhos extremamente profissionais. Mas tem muita gente que é um trabalho formiguinha. O cara que acredita que ele é o candidato que vai ganhar e faz do seu jeito. Será que existiria um trabalho dessa natureza para coibir, e coibir no sentido de ajudar o próprio candidato a não cometer os abusos? Existe, desde que haja vontade do próprio candidato ou recursos financeiros com esse fim, a não ser que tenha uma prestação de serviços, por exemplo, de forma gratuita, e aí a gente chama de doação de bem estimável, né? Que eu estou doando o meu tempo para a prestação desse serviço. O que, vamos dizer, do macro para o micro, tá? Chamando de macro eleição presidencial, chamando de micro eleição municipal. Sem desmerecer que a eleição, por exemplo, no município de São Paulo, é uma eleição gigante, né? Sim, mas quase como a federal. Macro e micro só para ter escalonamento. O que acontece muito, Paulo, é o seguinte: tem equipes jurídicas, né? Seja um advogado, 20 advogados. E o que acontece? Os publicitários, ou seja, o pessoal de marketing que faz publicidade e propaganda, faz as propagandas, e lógico, são equipes que são geralmente são equipes muito que já estudaram toda a regulamentação, porque é uma propaganda muito específica. Então, primeiro porque é uma propaganda que precisa ser sutil e ao mesmo tempo pedir votos. Não pode ser uma coisa muito grosseira de ataque e utilização de alguns recursos que são vedados pela legislação. Ponto. Então, são equipes preparadas para esse fim. E
Às vezes o candidato não tem recursos para isso, mas aí utiliza os recursos da própria coligação, do próprio partido. E essas propagandas, muitas vezes, passam pelo crivo do jurídico. Por quê? Fala assim, eu gravei esse vídeo, posso ir para o ar? Às vezes, o jurídico aponta que pode ter alguma irregularidade ou algum questionamento. E a decisão final cabe ao setor estratégico e ao próprio candidato. Ou seja, há um risco de perder tempo nos próximos dias. Vamos correr esse risco? Não vamos correr esse risco? Ou essa propaganda é nitidamente irregular. E já aconteceu. Não na campanha presidencial, mas numa campanha que eu acabei vendo de longe, assim, perguntaram, Daniela, eu posso fazer isso? Eu falei, gente, isso é propaganda totalmente irregular. A gente vai levar uma representação e vai perder todo o nosso tempo na semana seguinte. Vale a pena? Então, isso, o jurídico é um pouco de freio, assim. Então, eu vou à rua e eu vou chamar um cara que toca violão porque eu quero que cante o hino de algum time, ou o hino da cidade, ou alguma música para animar o meu comício. Não, isso é proibido. O showmício, ele é proibido em campanha eleitoral, né? E não digo chamar o show do Chitãozinho e Chororó, entendeu? Não precisa ser um negócio gigante, é um artista que anime um comício, tem essa vedação. Então o jurídico fala que, pelo amor de Deus, não pode. E aí, mas a decisão o que era muito comum até um passado recente, né? Até algumas eleições atrás era super comum esses showmícios, né? Era bem. E aí, por qual a razão da proibição disso? Na verdade, é para possibilitar utilização de gastos. Primeiro, um estabelecimento de teto máximo de gastos. E, na verdade, para possibilitar que os candidatos tenham a mesma igualdade durante a campanha. Então, por que se estabelece tamanho máximo de placa que pode pôr no carro, ou bandeira, ou adesivo, né? Em algumas situações. Por que se exige que nos adesivos de carro, por exemplo, tenha tiragem, quem foi a empresa que fez, qual o CNPJ? Para justamente possibilitar a origem desses recursos, ver se esses recursos foram contabilizados, né, e origem e destino desses recursos, e para possibilitar justamente que os candidatos tenham um pé de igualdade na campanha. Porque senão, Paulo, o que acontece? Você acaba por priorizar, você acaba por dar mais chances a quem tá no poder ou quem tem mais dinheiro. E essa não é a ideia das eleições, né? A ideia das eleições, na verdade, é propor um debate entre pessoas no mesmo pé de igualdade. Apesar da gente saber, justamente, especialmente por vir do direito, que a igualdade é uma questão um tanto relativa. Mas esse é o intuito, assim, de propor. E aí a questão do compliance é muito mais, não de um compliance que está sendo discutido isso no âmbito legislativo, de um compliance ao partido, mas sim ao comitê de estratégico, comitê de campanha, de atitudes e tudo mais. E pode acontecer, e vai acontecer em determinadas situações. Seria o ideal, assim, eu imagino, né? A gente pode ser questionado. Vale a pena? Qual é o risco disso, né? Vou pôr uma placa em tal lugar. Não pode. Mas eu vou correr o risco. Bom, a gente pode ser multado, a gente pode receber punição da Justiça Eleitoral. Então, essa análise depende muito de equipe para equipe, depende muito dos recursos financeiros mesmo que os candidatos tenham à disposição para contratação de advogado. Mas eu sempre digo assim, mesmo que você faça uma contratação de uma equipe jurídica pequena, é importante que tenha esse acompanhamento, porque o candidato quer ganhar, o publicitário quer que o candidato ganhe, todo mundo quer que o candidato ganhe, e o jurídico tem um papel, às vezes, de freio, de falar assim, cara, isso não pode, porque a propaganda é excelente, mas semana que vem a gente pode ter uma punição e aí complica, porque imagine ter uma punição na véspera da votação, né? Perdeu tempo. Uma coisa importante, Dani, eu acho, talvez quem já esteja no mundo político já conheça essa dinâmica, né? Mas para quem está iniciando, e talvez em eleição municipal todo ano tem muita gente iniciando, né? É importante dizer que as respostas na justiça eleitoral são muito mais ágeis do que na justiça comum também, né? Desde o recebimento de uma representação até mesmo as respostas do próprio judiciário. As coisas, elas tomam uma dinâmica
totalmente diferente do que a gente está habituado na justiça, né? Sim, porque os Como que prazos isso são curtos, né? Os prazos para representar são curtíssimos, os prazos para contestar as representações são curtíssimos, e às vezes a gente tinha, por exemplo, propaganda era hoje, representação hoje à noite, prazo de contestação depois de amanhã, semana que vem tem julgamento. E aí, se for para perder tempo, na semana seguinte você perdia tempo na TV. Pois Então é. tem que tomar muito, assim, então, tem que tomar muito cuidado. Ainda mais agora, os processos viraram eletrônicos e a justiça é uma justiça bastante ágil para essa questão das eleições, julgamento para as eleições. Até porque o prazo entre o registro de candidatura e a votação é muito curto, então muito rápido. E realmente tem uma resposta bastante rápida da justiça eleitoral. Assim, então, E existe também uma fiscalização dos adversários, né? No que o sim, outro está. É sim, constante. Às vezes a preocupação é maior até no que o outro está fazendo de errado do que no que eu sim. estou fazendo de certo, né? Eu tinha um mapa, né, com o candidato adversário. Eu tinha um mapa do Brasil atrás de mim, assim, pequenininho. Eu sabia onde é que ele ia estar, o candidato adversário, onde é que ele ia estar no dia seguinte. Porque como a parte do criminal tem uma questão de competência territorial, diferente, né, da questão eleitoral propriamente dita, que é sempre no tribunal respectivo, a depender de municipal, Uhum. estadual, âmbito federal e tal. Mas no criminal, por essa questão territorial precisa saber onde ele estava. Porque se tivesse alguma irregularidade que eu pudesse fazer a representação, ou que eu devesse fazer a representação, eu tinha que contactar alguém naquele lugar para fazer o protocolo no mesmo dia. Então, a fiscalização dos candidatos é muito mais enfática do que eu não posso. Os candidatos não esperam que o Ministério Público Eleitoral, por exemplo, represente por uma eventual uma propaganda irregular. Na verdade, o O que se espera adversário. é que o candidato adversário, obviamente, represente. Então, Pois nesse é. sentido que é. E dentro dessa dinâmica que já é de agilidade, nós temos dois diferenciais aqui. Primeiro que são os juízes eleitorais das respectivas cidades que tomam as providências. Ah, E segundo que agora é tudo eletrônico, né? Então, são dois fatores de maior dinâmica, eu acho, nisso daqui, né? não, tem que. A justiça eleitoral é uma justiça bastante dinâmica. Então, os prazos eleitorais são curtos e é uma atividade, pô, que ela é constante, né? Então, são 45 dias intensos, insanos. Então, propaganda atrás de propaganda. Você está transmitindo uma propaganda, você já está fazendo a terceira da semana que vem, assim. E as coisas mudam, porque, Uhum. lógico, os cenários mudam. Então, às vezes, um fato que hoje não é juridicamente relevante pode vir a ser para eventual propaganda da semana que vem, alguma coisa que tenha acontecido de relevante na sociedade, alguma coisa assim, né? Então, eu adoro. Eu adoro, acho o máximo, gosto. É insano, mas eu digo, quem faz uma vez tem vontade de fazer sempre. Então é muito bom, é muito A bom. advocacia ela já é extremamente perturbadora, né? A gente É, fica alucinado com isso aqui. A criminal, mais ainda. Agora, a criminal eleitoral, ela é, toma uma outra dinâmica muito diferente, justamente por conta desses prazos. É tudo muito rápido. Então, o é. tempo de preparação de peça e depois de sustentar um julgamento, fazer tudo que tem que ser feito no julgamento em si, é muito rápido. Então, isso aí é adrenalina total. Não é uma atividade para fracos, com certeza absoluta, né? Não, não, eu sempre digo assim, e vai um pouco, é uma questão multidisciplinar, né? Porque a gente trata, por exemplo, eu vejo a propaganda do candidato na televisão e ela pode não ter uma irregularidade, uma vez que a propaganda na televisão ela é muito delimitada e ela é muito disciplinada pela legislação. O que pode acontecer é que pega-se esse vídeo que passa na televisão e se dissipa ou se desvirtua e repercute isso na internet de uma outra forma, repercute numa eventual entrevista do candidato, ou o candidato andando na rua e acaba sendo entrevistado e fala alguma coisa sobre a propaganda do candidato adversário. Então tem todas essas questões, assim, que são. A propaganda em si é uma questão a se preocupar. Agora, tem outras duas questões que me preocupam muito para as eleições desse ano, se me permite, que são Claro.
a participação feminina. E cada vez mais foram criados inúmeros observatórios de participação feminina, das candidaturas femininas. A OAB de São Paulo tem um trabalho incrível nesse sentido, parceria com o tribunal, de observar, não só de São Paulo, outros estados, mas o de São Paulo eu tenho acompanhado bastante, de acompanhar se realmente as candidaturas femininas, cujo registro for requerido e deferido, são legítimas. Por quê? Como há uma determinação legal para que 30% das vagas dos partidos seja destinado às mulheres, e inclusive para que se receba o fundo eleitoral, fundo público eleitoral, né, fundo de financiamento de campanha, precisa obedecer essa cota. O que aconteceu em algumas eleições, e o tribunal tem se deparado para discutir, de que colocava-se mulheres para disputar cargos, mas eram candidaturas laranjas, sem desmerecer as mulheres, mas pessoas às vezes que não tinham sequer um voto, nem o seu próprio voto. Ou seja, era para cumprir tabela. Tá. Os tribunais, sejam os tribunais regionais eleitorais, mas o Tribunal Superior Eleitoral tem se debruçado bastante sobre a questão e tem sinalizado que a infração a essas cotas, né, seja para recebimento do fundo, seja mesmo das vagas, pode ensejar a cassação da chapa inteira. Ou seja, não é a cassação daquela candidatura feminina. Porque, na verdade, haveria uma punição com relação a uma candidatura laranja. Mas sim a cassação da chapa inteira, já que, aproveitando, teria uma me dá um exemplo irregularidade dessa candidatura laranja, Dani. O que seria, assim, uma candidata... Não existe? É só alguém colocar não dados... fez campanha, por exemplo. Ah, coloca o nome, mas ela fica morta. Ela não... Não tem um voto, não fez campanha, não tem um ato de campanha, não tem um pedido de voto, não tem um post na internet. Ninguém nunca viu. Entendi. E isso acontece. Nossa, eu nunca tinha imaginado, eu não tinha imaginado essa hipótese. Isso acontece e é uma das assim, digamos, se eu pegar três ou quatro grandes temas de eleição para esse ano de discussão. Lógico, as inelegibilidades em relação à ficha suja, enfim, que não é um assunto novo, mas que obviamente vai voltar, especialmente porque a gente está com uma dificuldade agora de tirar as certidões, objeto e pé dos processos, porque tem processo físico, os fóruns estão fechados, aquela situação que a gente já está bem acostumado a saber o que está rolando há 4 meses, né? Então, assim, as discussões sobre possibilidade ou não de ser candidato, né, com relação às inelegibilidades da ficha suja, as candidaturas femininas, ou seja, tem uma preocupação, ou seja, a cota está para que as cotas sejam usadas. Então, sejam usadas justamente para incentivar, e por isso a criação desses observatórios, e por isso a condicionante para que receba o fundo tenha, se obedeça à questão dessas cotas, e sejam candidaturas legítimas, e não só para cumprir tabela. Irmã do candidato, secretária do candidato, sem desmerecer as mulheres, não é isso. Mas é o seguinte, tem muitas mulheres discutindo política, tem muitas mulheres querendo fazer política, vamos dar espaço a essas mulheres, né? Enquanto ainda há uma desigualdade entre homens e mulheres. Então, esse é para mim, um segundo grande tema. A questão das fake news, que isso vai ser discutido ainda mais. E, por fim, as prestações de contas para evitar utilização de recursos de fonte vedada, ou seja, permissionária de serviço público, pessoas jurídicas, ou mesmo Caixa 2, né? Não contabilização, isso entendido como não contabilização de recursos em campanha eleitoral. Então, para mim, são esses 4 grandes temas que vão ser bastante discutidos nas eleições desse ano. Não só na desse ano, nas próximas também, já foram nas anteriores, mas acho que a pedra de toque desse ano são esses temas. Assim. E você fez um alerta muito importante, porque esse tipo de situação, ele gera a impugnação da chapa, e não apenas da candidata. Né? Então, olha que cuidado que a pessoa tem que ter extra, né? Para não incorrer nessa possibilidade. E, ao mesmo tempo, todos os outros adversários vão estar de olho ali, filtrando todo mundo ali, para poder realmente impugnar. Porque se você derrubar a chapa, você derruba a eleição.
Exatamente. E aí gera tanto uma fiscalização da sociedade em relação aos candidatos e suas coligações, que é o caso desse observatório, que é o caso de grandes veículos de comunicação que já estão fazendo essas fiscalizações assim de modo informal, mas que acabam fazendo, né? Os jornais, as revistas acabam fazendo essas investigações informais e que acabam desvendando essas questões, mas não só isso, dos próprios candidatos com relação a eles mesmos. Porque se há um partido ou uma coligação que vai apresentar vários candidatos a vereadores ou candidato a prefeito, vai ter uma fiscalização interna dos próprios candidatos, porque você vai acabar sendo prejudicado por uma situação, às vezes, que você não concorreu. Então, tem essa preocupação grande, muito grande, com relação à campanha e às candidaturas femininas. Eu fico bastante contente, sabe? Porque para valorizar as candidaturas femininas e para valorizar que a eleição seja não só lícita, mas seja em pé de igualdade em relação aos partidos e às coligações. Sabemos, lógico, que tem tempo de TV diferenciado, teto de limite de gastos diferenciado, recebimento de fundos a depender da participação do partido no Congresso, tem todas as questões que aí é uma outra situação. Mas em relação às candidaturas femininas, até para que haja um incremento realmente, né? Uma entrada das Sim, mulheres na sim. vida. Eu conversei bastante com o Augusto Botelho esses tempos sobre o voto feminino. Assim, a gente tem um histórico de voto feminino há 60 anos, então é muito pouco, né? Muito pouco. Numa democracia recente e um voto, um estabelecimento de legislação bastante recente. Então, acho que precisa, assim, nesse momento, se preocupar. E aí a questão do Caixa 2, que é uma questão que vem cada vez mais tomando não só os noticiários, né? Quem está acompanhando os jornais está vendo, mas também preocupado em que, se a ideia é que tenhamos eleições legítimas, razoáveis, proporcionais, regulares, nada mais natural de que se verifique se os recursos utilizados nessa campanha foram devidamente contabilizados. Né? E para isso a prestação de contas cada vez mais ela ganha uma importância ainda maior. A prestação de contas ainda é um grande pedrinha no sapato dos candidatos no momento. É o ponto nervoso do pós, né? Eu sempre digo assim, se você não tiver dinheiro para contratar uma boa equipe, um profissional para cada equipe, contrate alguém muito bom de prestação de contas. Porque a prestação de contas pode acabar com uma boa campanha. Assim, você tem uma boa campanha, uma boa votação, uma boa eleição, é diplomado, mas a tua prestação de contas pode te dar problemas não só... Não é o fato de fui diplomado, tomei posse, estou resolvido. Não, porque essa prestação de contas ela pode te dar problemas mais para frente, né? A Dilma, por exemplo, a ex-presidente Dilma, em razão da prestação de contas dela no âmbito eleitoral, quando foi eleita, saíram inúmeros ofícios e começaram a se utilizar de dados da própria prestação de contas, por exemplo, na AIGE, né, na Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que visava a cassação da chapa Dilma Temer. Uhum. Então, ela se incomodou muito. Acho que o julgamento foi Eu perdi um pouco a noção do tempo, às vezes. Eu nunca lembro se é 2017, 2018, mas enfim. Foi lá, acho que 2017. E a gente suou. Assim, então, tem... E não só isso, né? Pode gerar uma discussão criminal. Sair uma representação para fins criminais, instauração de inquérito, que pode ensejar, por exemplo, o que está acontecendo agora, essas operações da delegacia da Delinst, né, da Polícia Federal, para apurar eventual crime de caixa 2 e tudo mais. Então, preocupa. Eu me preocupo bastante assim, com prestação de contas. Por isso, também esse prazo até fevereiro para julgamento da prestação de contas me parece bem razoável, sabe? Até porque o momento é diferente também, né? Então, eu acho que fica adequado.
assim, já caminhando para o nosso final, a gente falou até por conta da nossa situação de Covid, eu e a Dani, para quem não viu o comecinho, nós estamos passando pelo Covid, né? Os dois estão É. aqui, cada um nos seus respectivos cantos, contaminados, mas o tempo passou, a conversa é boa e o tempo passa. Dani, teria assim, de forma bem objetiva, assim, tipo as principais preocupações, onde você não pode pisar na bola? Quais os pontos a tocar a tua candidatura direitinho? Dá para a gente fazer uma pegadinha assim? Tem muita coisa, mas se eu pudesse levantar dois pontos, fazer uma boa prestação de contas, ou seja, todo mundo que efetivamente trabalhar, seja com o seu tempo, mediante, né? Eu estou pagando com o meu tempo, ou emprestando meu carro, ou doando gasolina, todos esses bens, sejam doações em dinheiro, recebimentos em dinheiro, ou mesmo tempo de alguém, ou doação de outros bens, devem ser contabilizados, sob pena de ter um problema de impugnação depois na prestação de contas e eventualmente ter contas rejeitadas, né? Ou eventualmente até uma apuração de crime de caixa 2. Então, me parece que essa é uma discussão. E às vezes a campanha, a prestação de contas é muito bem feita com relação aos dinheiros que entraram. Falo em dinheiros por depósitos que entraram ao longo da campanha, mas não tomam o devido cuidado com relação ao empréstimo de carro, a mesa, o computador, as coisas que vieram em doação de bens estimáveis. E essas doações devem ser contabilizadas também. Então, ponto 1. E a segunda questão é o cuidado com a internet, especialmente com o impulsionamento, né, da internet, evitar, até porque é proibido, receber impulsionamento indireto, ou seja, que alguém impulsione o seu conteúdo de propaganda. Lógico, se alguém quiser impulsionar que está querendo votar na Daniele, no Paulo, pelas razões pelas quais exponha no seu post, é uma coisa. Outra coisa é pegar o meu conteúdo de propaganda eleitoral regular e fazer impulsionamento por terceiro, até porque tem essas questões de vedação e acompanhamento de limite de gastos, né? Eu preciso gastar até aquele teto, cujo valor, inclusive, vai ser, salvo engano, até sexta-feira saem os valores de teto, de limite de gastos. Então, me parece que são esses dois pontos, assim, que eu tomaria cuidado com isso e cuidar com bandeira, pintar muro, tem inúmeras regulamentações que aí vem ao caso, mas eu nem acho que a campanha esse ano vai nesse ponto, sabe? Eu acho que ela vai ser mais a internet mesmo. Posso estar errada, mas... Não, mas eu acho que tem tudo para ser fixado no âmbito virtual, né? A eleição. E a campanha, O mundo as está campanhas, virtual, né, Paulo? Oi? O mundo está virtual nesse momento, né? Então nada Pois mais é, pois natural. é. E eu acho que aí há um aperfeiçoamento. Enfim, eu acho, acima de tudo, você tem que ter uma campanha limpa, né? É engraçado a gente falar isso, né? Porque parece que seria a coisa mais natural do mundo, né? Eu fazer uma campanha limpa, falar das minhas qualidades, né, como candidato, etc., e não se preocupar com o outro. Mas a gente sabe que na prática não é assim que funciona, Não. né? E a E tem que preocupação cuidar, porque às nas vezes pode ser ao cidades. revés. Pode ser ao Pois é, revés, pois falar é. mal do outro candidato, ou achar que a propaganda pode ser benéfica a você, quando na verdade ela pode ser mal interpretada, né? Tem esse viés também. Pois é, e nas cidades menores, né, como existe conhecimento, praticamente todo mundo se conhece, etc., então se descobre também os erros de forma muito mais fácil, né? E as pessoas precisam tomar esses cuidados. Mas, Dani, ó, não vou alongar mais não, acho que a gente chegou num tempo bom e os dois precisam, nós dois precisamos também descansar para nos recuperar da É nossa situação verdade. covidária aqui. Mas eu queria agradecer muito, muito, muito a sua participação. Meu, que bacana, conteúdo excepcional. Eu acho que vai ajudar muita gente, os candidatos aí que vão mergulhar a partir do mês que vem, né? Dia 11 começa o calendário eleitoral propriamente, né? Dia 11 de agosto, né? Aí em seguida temos aí uma sequência que está todo mundo já ciente desses prazos, então não vamos entrar nessa daí. Mas, enfim,
A ideia é de esclarecer, eu acho que você conseguiu esclarecer muita gente aí, ajudou muita Ah, gente, que né? legal, que bom. Eu fico feliz pelo convite, pela oportunidade, pela, assim, na verdade, eu estou bem feliz que as eleições vão acontecer. Eu estou muito preocupada com adiamento. Adiamento por várias razões, né? Adiamento de prorrogação de mandato, instabilidade, gera uma instabilidade, uma desconfiança da sociedade. Será que vai ter mesmo eleições? Então, eu fico muito feliz. E assim, confirmadas as eleições e a gente podendo debater esses temas, nossa, eu fico muito feliz, Paulo. Obrigada. Foi uma Muito bom. iniciativa legal fazer esse tema. Geralmente as Não, pessoas me chamam só para falar sobre criminal, não é para falar, né? Criminal eleitoral, não. Esses temas não. mais Eu, abertos, gostei. eu acho que não só o tema é importante, mas principalmente a qualidade de quem fala sobre isso, né, Dani? Porque a sua experiência é muito Você. vasta. Não, não. A sua experiência é muito vasta no direito eleitoral e experiência prática, o que é toda a diferença, porque é extremamente importante a academia e fundamental o trabalho acadêmico. Mas, às vezes, ele se distancia muito do trabalho de campo, da prática de verdade, de entender ali o corre-corre do prazo. Porque o prazo no papel ele é tão legal, né? Você fala, pô, 48 horas dura tanto. Mas, não, 48 horas aqui no mundo real é um estalinho e já foi, né? É. E hoje, com tudo eletrônico, pode ser que facilite, mas também ele funciona como um relógio, uma ampulheta, né? Parece que o tempinho vai caindo mais rápido quando você fica fixado naquilo ali, olhando. Então, essa experiência tua é muito rica e por isso que eu te convidei e fiquei muito feliz com o nosso bate-papo aqui, viu, Dani? Muito, muito obrigado mesmo, viu? Adorei, adorei. Gente, Melhoras para obrigado. você, para nós, para todos que, né, que estão nessa situação, que não é legal, mas ficaremos todos bem. Vai dar tudo certo. Se Deus quiser. As pessoas que acompanharam ao vivo, muito obrigado. Aqueles que assistem aqui ao longo do tempo também, meu agradecimento. E até a próxima. Essa semana tem várias aqui, viu? Amanhã eu vou Ai, aproveitar para falar rapidinho aqui. Não, amanhã eu falo com o Luiz Borri, que é um amigo lá da pós-graduação da São Francisco, que legal. que fala sobre trabalho de direito médico, direito penal médico. Ele vai falar a respeito dos limites do depoimento médico. Então, é um artigo que ele publicou no Conjur também há 2 semanas, super bacana. E aí eu participo de uma outra live com um professor de processo penal de Campinas para falar de júri, que aí é minha praia total. E na quinta-feira eu falo com a Lívia Moscatelli. Ai, que Ela vai legal. falar dos depoimentos, dos interrogatórios. Enfim, ela tem um trabalho super importante Tem, nisso, está desenvolvendo o tem. projeto de Das pesquisa dela em cima confissões, é disso. muito legal esse trabalho mesmo. Então, essa semana eu estou recluso, estou em descanso, né? Mas produzindo um pouquinho de conteúdo para as pessoas aí também, o que Faz acaba muito ajudando bem. de alguma forma. Faz Gente, muito bem. obrigado, Dani, mais uma Beijo, vez. se Obrigado a cuida. todos que Obrigadão, acompanharam. tá? Tchau, tchau. Beijo, tchau.